Olá amigos, EP15, um pouquinho de história das fontes chaveadas. Então vamos lá. Então em meados aí do século XIX, 1800 e pouco, tínhamos as bobinas de indução e ignição, aí que se utilizavam de chaves mecânicas vibratórias, aí já começa a falar o termo chaves, que são os relés, que quando acionadas repetidamente geravam altas tensões a partir de baterias, Então, eram chaves mecânicas mesmo, rotativas, E a partir de bateria da centelha, a gente conseguia descargas de alta tensão. Aí já vem na primeira década do século XX, 1910, um sistema de ignição de descarga indutiva foi utilizado na indústria automotiva, leia-se Ford, tornando-se o primeiro conversor chaveado, a palavra chaveada de novo, a ser produzido em escala de produção. Então aqui a gente já tinha bobinas, Já um pouco de eletromagnetismo entrando na parada. Aí sim, em meados de 1960, 59, com o surgimento da patente 3.040.271, viria a ser a descrita moderna fonte chaveada, já desde 59, que era um conversor que, no lugar de relés vibratórios mecânicos, utilizava-se de transistores, tecnologia ainda TTL, como elementos ativos, e diodos de estado sólido retificando aquelas ondas senoidais lá, Então esse feito seria rapidamente levado para dentro do programa espacial americano, porque havia essa necessidade de redução de peso nas aeronaves, e no lançamento de satélite, enfim. Então, com isso a gente conseguia suprimir os transformadores, e o peso. Então, já nos anos 60, a joia da coroa era o recém-nascido programa Apollo, leia-se NASA, Agência Espacial, que prometia levar o homem até o fim da década de 60 à Lua. Então, o que considerou-se foi o peso do equipamento embarcado, que tem que ser menor, então retirando o transformador das fontes que alimentavam toda aquela parafernália eletrônica do módulo lunar, conseguia-se uma redução de peso fundamental. As perdas tinham que ser menores, perdas por aquecimento, eletromagnetismo, Foucault, correntes parasitárias, Se a gente tivesse também muita bateria dentro da aeronave, além do peso, tinha que ter gerador para carregar e a gente precisava economizar combustível e oxigênio, para a aeronave propriamente dita ter o combustível, E no intuito de diminuir as perdas, foi levado-se em conta as fontes chaveadas para o espaço, Então aqui está um computador, nos primeiros computadores embarcados no sistema Apollo-NASA, e precisava de tensão contínua, e a fonte dele já era uma fonte chaveada, Então os programas da NASA foram aí os grandes catalisadores para o desenvolvimento inicial das fontes chaveadas modernas. Um ramo tecnológico hoje conhecido por Power Conversion, conversão de potência. Daí veio todo esse trabalho da eletrônica de potência após o programa da NASA. E diria também que o programa do Concorde, o Concorde viajava analógico, TTL, mas as fontes já eram chaveadas. Então o sucesso foi tamanho, que rapidamente a indústria absorveu essa ideia, sendo que a empresa Tektronix lançou em 70, por exemplo, a série de osciloscópios 7000 já empregando fontes chaveadas de alta eficiência, na bancada já, ou até mesmo no módulo. Em 72, a HP lançou a primeira calculadora de bolso, com conversores chaveados, embutidos, diminuindo bastante o tamanho. Em 73, o computador da Xerox, o Alto, já utilizava fonte chaveada. E tantos outros vários produtos na década de 70 já possuíam fonte chaveada, como o computador pessoal da Apple, produzido pelo Steve Jobs, e o Wozniak, já em 77, já com o chip lá, o Z80, 8080, alimentado por fonte chaveada. Então, aqui um adendo, uma fonte linear ou convencional, costuma ser um conversor CA-CC, alternado para corrente contínua, funcionando apenas a partir de uma rede elétrica em CA.
Então a gente utiliza um transformador para fazer a conversão CA-CA, que é aí que está o peso e as perdas grandes, que basicamente para baixar ou elevar essas tensões secundárias. E precisava de uma rede elétrica também, né? Onde ia uma rede elétrica lá em cima, né? Então logo em seguida as tensões diminuídas ou aumentadas são retificadas por diodos e filtradas. Em algumas aplicações, reguladores eletrônicos adicionais são necessários, né? Para fazer essa regulação aí dentro de limites, parâmetros adequados. Aqui exemplos, né, de fontes aí, né? Aqui nós temos a rede elétrica, o chaveamento propriamente dito, né? Que vai entrar a nossa eletrônica de potência aí. Então isso aqui é um autotransformador, né? E aqui um ponte de diodos, uma onda completa aqui na saída, né? Aqui da mesma forma, um transformador isolador, abaixador de tensão. Novamente a ponte de diodos, gera uma onda completa, filtrada pelo filtro. Tem um nível de tensão contínua com ripple bem baixo. Aqui já entra o conceito da fonte chaveada, né? Que é ter na entrada uma tensão DC. Um chaveamento, que no nosso caso controlado vai ser feito por tiristores. Um diodo que é antiparalelo, um indutor e capacitor armazenadores de energia que vão garantir sentido da corrente e estabilidade da tensão. Então essa foi a grande sacada. Aqui ainda a gente tem um conversor AC/DC usando ainda a ponte de diodos, mesmo chaveando. Um capacitor estabilizando, um chaveador aqui, um transformador apenas isolador. E um retificador meia onda aqui, simples, né? Então, vale a pena aí lembrarmos que a conversão, né, através de um indutor ou transformador, envolve aí princípios de Faraday e Lenz, né? E assim, para não entrar em muito detalhe, a gente pode dizer que esse processo só pode ser feito em presença de corrente alternada, né? Então, já gera um entrave. Até aqui nada ocorre de forma diferente entre as fontes convencionais e chaveadas. Olhando aqui para baixo, né, nesse circuito aqui, um transformador, apenas um abaixador de tensão, né? Um engenheiro calcula um transformador para que a fonte isolada, a frequência corrente alternada apareça no denominador da equação. Razão inversa aqui, né? Tensão, número de espiras e corrente. E tal frequência é diretamente aplicada ao transformador, né? Os 60 Hz, aqui a frequência não muda, né? Que muda apenas a tensão, número de espiras e corrente. E fazendo com que isso naturalmente impõe um limite para a indução do núcleo desse transformador aqui, né? Limitando a sua potência. Aí está a sacada. Aqui tem uma frequência só. Já numa fonte chaveada, essa frequência vai ser muito alta, né? Então, praticamente esse limite cai por terra. Essa é a ideia, né? Eu tenho ainda aqui uma ponte de uso, uma onda completa, um nível de tensão contínua aqui, e vou estar chaveando esse nível de tensão contínua, uma alta frequência. Lógico, nem tudo é alegria, a gente vai ter geração de harmônicas, claro, mas entre custos e benefícios, tudo tem que ser analisado, né? Aqui um comparativo rápido, fonte linear 60 Hz, fonte chaveada 160 kHz, né? Praticamente 1000 vezes maior a frequência. Então a potência 1 kW na saída, o peso nem se compara, de 25 cai para 3, um volume relativo cai para 1/5, né? Em relação a uma fonte com transformador. As perdas só em forma de calor são na ordem de 2000 watts, 2 kW, sendo que na chaveada apenas 30 watts. O fator de potência é grande devido ao transformador, é baixo, aliás, né, 0,8. Tem o fator de potência 0,99 na fonte chaveada. Um consumo também 3 vezes menor, praticamente, né, quase 4 vezes menor. E um custo também 1/3 menor, que também, diga-se de passagem, é muito importante. Então, uma das únicas, talvez, não qualidades da fonte chaveada seria as harmônicas, mas podemos filtrá-las também, né? Então é isso aí. Obrigado. Um pouquinho de história. Até mais.